Romanos, capítulo 10, de 16 até o 19. Nós vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela noite que o Senhor nos concedeu de descanso. Pai, por esta manhã onde nós já temos plena convicção de que as Tuas misericórdias já se renovaram sobre as nossas vidas nesta manhã, elas não têm fim, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a Tua fidelidade. Obrigado pela Tua palavra aberta, Pai, e nós vamos adentrar agora em realidades tão marcantes, que sejam elas impressas pelo Teu Espírito em nossas mentes e corações, para que o Senhor forme em nós todas essas realidades e nos ajude, Pai, a Te conhecer o Filho, conhecer a pessoa do Espírito. Nos dê sabedoria para compreender a Tua palavra e fale conosco sobre este assunto, Pai, que é tão importante para nós, para a nossa edificação, para que possamos amar mais o Senhor e viver uma vida derramada a Teus pés. Pai, trabalhe conquistando cada dia mais o nosso coração pelo Teu amor, pela Tua graça, mostrando em nós todas as belezas do nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o mais formoso dentre os homens, aquele que é distinguido, o mais distinguido entre 10.000. Pai Santo, nós entregamos nas Tuas mãos esse tempo, onde o assunto é Ele mesmo, e que Ele seja glorificado em nossas vidas, que a Tua palavra venha ter, ó Pai, a sua eficácia de frutificar, de nos edificar, regenerar, restaurar, curar, que esta reunião se constitua, Pai, em uma terapia espiritual, onde o Teu Espírito tenha plena liberdade de agir e atuar em cada um de nós. Em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, nós então vamos hoje começar um tema muito interessante, que a gente vai verificar que no decorrer dos estudos, começando hoje, se o Pai permitir alguns outros domingos, não dá para nós concluirmos tudo hoje, mas eu penso, irmãos, que é significativo para nós compreendermos, entendermos da parte do Senhor aquilo que Ele realmente operava no passado. Vocês se lembram de Hebreus 1, versículo 1, que havendo Deus falado outrora aos pais, de muitas maneiras, pelos profetas também, mas de muitas maneiras, houve um tempo em que não tinha as Escrituras Sagradas. Houve um tempo, claro, que a partir de Adão, quando o pecado entrou no mundo, houve uma separação do Pai. Mas Deus é um Pai tão amoroso, tão rico, Ele é um Pai que queria se expressar de alguma maneira a seus filhos. Então, Ele criou todo o firmamento. Nós vamos estar analisando hoje aqui, ver os textos em detalhes, o firmamento, para que então Ele se expressasse através do firmamento. E no firmamento, claro que o assunto hoje é o Evangelho revelado na Pleiades, que é as constelações das estrelas, isto antes de ter a palavra de Deus, de ter a lei, de ter os profetas, como que Ele se manifestava. Então Ele escreveu o Evangelho nas estrelas. Então nós vamos ver hoje com bastante cuidado. O apóstolo Paulo vai falar disso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, irmãos. Está tudo revelado para nós, e o Pai então abriu as Escrituras para que nós pudéssemos então compreender, entender e crescer também no conhecimento do Senhor, para nós verificarmos o quão Ele se importa com cada um de nós, o quão amoroso Ele é, não querendo que ninguém se perca. Claro que é bom termos um princípio aqui muito interessante, que a história da humanidade não muda, nunca mudou e nunca vai mudar, mas a forma de Deus agir e atuar também é sempre a mesma para com relação à humanidade. Todos nós sabemos que Deus, o Pai, antes da fundação do mundo, como diz Efésios 1,4, Ele tem os seus eleitos. Ele já sabia aqueles que iriam crer nele antes da fundação do mundo. Então Ele já sabia tudo. Então Deus, nos séculos e nas eras, vai determinando cada uma das suas mensagens.
E a mensagem do Evangelho, como foi anunciada, primeiramente nas Pleiades, nas constelações, e hoje Ele revelou para nós de uma forma muito clara e muito específica. Mas aqueles irmãos do passado também puderam contemplar, através do firmamento, através do sete estrelo, que vocês vão compreender depois, a ursa menor, quando fala em Jó que a ursa levou seus filhos, não é a ursa o animal, mas ali a ursa falando das constelações também, levou seus filhos. Vamos entender, com a ajuda do Senhor, quais são esses filhos. São estudos, irmãos, que precisamos ter muito cuidado e atenção, e vou pedir para os irmãos, se porventura, irmãos, parar alguma dúvida, por favor, fale comigo depois. Nós vamos ter bastante tempo para explicar este assunto que é empolgante, que é um assunto vibrante, é um assunto que de fato realmente vai mexer, ou pelo menos trazer para a nossa mente lúcida um despertamento para aprendermos a pensar e a identificar as codificações que o Senhor fazia anteriormente, quando Ele criou todo o firmamento. Nós vamos descobrir a beleza do firmamento, olhando para as estrelas e identificá-las. E vamos saber como que nos dias anteriores eram poucas pessoas que contemplavam as estrelas e pudessem identificar nelas a mensagem do Evangelho. Então, eram aqueles que sentavam, olhavam para o firmamento e contemplavam, e então Deus se revelava o Evangelho para aqueles que o buscavam. Isso é muito interessante, porque Deus é o Deus invisível, que Ele se tornou visível em toda a sua criação, e o firmamento é uma forma de Deus ser expresso a toda a humanidade, conhecê-lo, aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez na pessoa de Cristo. Hoje para nós está muito fácil, está muito claro, né? Nós temos toda a palavra de Deus revelada a nós, mas nem todos conseguem obter da parte do Senhor revelação. O que muitas vezes entendem, compreendem, é ter apenas um conhecimento bíblico, intelectual, como aqueles gnósticos, como aqueles gregos, 500 anos antes de Cristo, eles identificavam algumas codificações do universo, mas não como Deus queria. Por exemplo, vocês já ouviram falar dos signos, dos zodíacos? Hoje nós sabemos que está tudo deturpado, foi Deus quem criou. Nós vamos ver depois os textos e explicar para que os irmãos tenham um entendimento quão importante foi a criação dos signos dos zodíacos. E nós vamos ver, não hoje, mas eu creio que será no próximo domingo, pelo menos algumas das nações que interpretaram a mesma coisa do ponto de vista de Deus, sobre o mesmo prisma de Deus, sem ter nenhuma escrita, sem ter nenhuma comunicação com nações, nós vamos colocar as datas delas também, porque é importante ter esse contexto histórico, aquilo que Deus realmente fez. Pelo menos 5 nações, nós vamos analisar aqui, os egípcios, os sírios e tantas outras, que eles conseguiram, por revelação, codificar a presença dos signos dos zodíacos nas alturas, que Deus tem uma mensagem que nós vamos ver futuramente isso com a ajuda do Senhor também. Então hoje nós vamos adentrar para termos um conhecimento sobre aquilo que Deus então revelou no passado através do seu firmamento. Então nós vamos aqui avançar, depois de tudo trazer para o Novo Testamento, para vocês verificarem que não há diferença na mensagem de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é precioso demais. Agora, nós temos as Escrituras Sagradas. Vocês sabem que existem muitos missionários e pregadores que têm trazido uma mensagem significativa para esses dias. Irmãos, estudem a Bíblia, se envolvam com a palavra, procure decorar a palavra, porque vai haver um tempo em que as Escrituras serão tiradas de nós. E nós vamos ver que a expressão do Salmo 119, vamos ver depois o versículo, que a palavra dele vai estar sempre firmada no céu. Ou seja, nos céus ali está falando do firmamento. Aí, quem sabe, nós vamos voltar, se as Escrituras forem tiradas de nós, e vamos ler o Evangelho da Graça nas estrelas. Isso é muito interessante. Já a gente vai ver os textos aqui. Mas vamos então
ler esses versículos iniciais aqui. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que o apóstolo Paulo, ele era um perito do Antigo Testamento. Ele foi educado desde, segundo alguns eruditos, aos 12 anos ele foi colocado aos pés de Gamaliel. 12 anos. Então Paulo, ele era um exímio conhecedor da lei do Antigo Testamento, dos profetas, dos salmos e de todas as suas manifestações. Certo, irmãos? Então, o apóstolo Paulo, quando creu no Senhor Jesus Cristo, ele poderia agora encontrar graça na lei, encontrar graça e amor de Deus na lei, nos profetas. Então, Paulo, toda a revelação das suas 13 cartas que ele escreveu, tudo foi fruto de revelação que ele trouxe do Antigo Testamento e revelou para nós em suas 13 cartas. Muito interessante. Então Paulo aqui, ele está fazendo uma alusão, nós vamos ver aqui o versículo 19 depois, o versículo 18, que ele faz uma referência do Salmo 19, que também é um salmo muito interessante, que vamos ler alguns versículos depois, para entendermos o Evangelho revelado nas Pleiades. É muito interessante, irmãos. Então, o verso 16 diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Você está percebendo que o apóstolo Paulo está trazendo as verdades do Antigo Testamento e interpretando para nós com relação ao seu povo Israel? Porque aqueles que guardavam a lei, que observavam a lei, não viviam a realidade da lei. Porque quando nós começamos a viver a realidade da lei, a lei vai nos confrontar. Paulo, ele era um observador da lei, procurava guardar a lei, procurava cumprir a lei, mas tudo isso era na força da sua carne. Então, por isso que ele matava, por isso que ele prejudicava a igreja de Cristo, os irmãos do passado, batia neles, arrasavam com a vida deles. Mas quando ele conheceu a lei por revelação, ele disse assim: eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse: não cobiçarás. Agora ele foi confrontado com a realidade da lei, a lei foi revelada a ele. Então ele está trazendo aqui textos do Antigo Testamento para nós. E aí ele diz no verso 17: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Agora presta atenção no versículo 18: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra. Presta atenção agora que aqui ele está interpretando para nós o Salmo, o versículo do Salmo 19. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Agora, olha que lindo, irmãos: por toda a terra se fez ouvir a sua voz. E nós vamos ver depois, recorremos ao Salmo 19, que esta é uma voz do silêncio. Não é uma voz que foi proclamada pelos profetas, não foi proclamada por nenhum missionário, mas que eles então buscaram a revelação no firmamento. Então, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Até aos confins do mundo. Irmãos, para nós adentrarmos aqui, eu preciso dizer algumas coisas que são fundamentais. Nós, como cristãos, como filhos de Deus em Cristo Jesus, precisamos levar em conta, acima de tudo, irmãos, isso é fundamental, muito importante, as Escrituras, para que nós possamos então reconhecermos a inspiração divina da palavra, tanto inspirada aqui como também ouvida e falada, porque nós cremos, por isso que todas as vezes que subimos aqui, pelo menos isso acontece comigo com temor e tremor, porque eu não tenho capacidade nenhuma de adentrar as profundezas da palavra de Deus. Mas o que é interessante, irmãos, que Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 1, versículo 9: as coisas que olhos não viram, o coração não sentiu, nem chegou aos ouvidos humanos,
são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que a amam. E o versículo 10 diz assim: mas Deus nos-la revelou pelo Espírito, porque o Espírito que habita em nós, ele perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, presta atenção. Se você creu em Cristo Jesus, você é filho de Deus, você é habitado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus de Deus. E o Espírito Santo, ele perscruta as profundezas de Deus. Lembra que Jesus Cristo disse lá em João capítulo 16? Quando eu for, eu vou enviá-lo. E ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele vai ouvir tudo que o Pai disser e de mim, e vou-lo há de anunciar. Irmãos, você não percebe que nós perdemos muito tempo com coisas que não tem nada a ver? Nós envolvemos com as coisas deste mundo e não com o Senhor. Então, por isso que muitos dependem de revelação de segunda mão. Não vai buscar as revelações, as interpretações do Senhor da própria fonte, que é Ele mesmo. Nós dependemos muito das outras pessoas, porque nós somos negligentes. Temos muitas coisas para fazer neste mundo. Isso vai corroendo a nossa energia física, a nossa energia intelectual, da alma. Há um cansaço, há uma pressão que o maligno exerce sobre as pessoas hoje, principalmente aos filhos de Deus, lançando seus dardos de todas as maneiras para que nos distraiamos da pessoa de Cristo Jesus. Então, queridos, nós vamos dar todo o crédito ao que a palavra de Deus está dizendo, porque ela é a verdade inspirada de Deus e revelada para nós. Devemos então lê-las com muita atenção. Nós vamos citar aqui hoje alguns textos do Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento, irmãos, presta atenção. Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 35, que a Escritura ela não pode falhar. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda é o Antigo e o Novo Testamento foram inspiradas por Deus, e a palavra de Deus ela é sempre atual, dentro de um contexto atual. A Bíblia, diz Theodor Ostis Park, é o jornal que nós iremos ler amanhã. Lendo hoje é o jornal, você já sabe o que vai acontecer amanhã então, né? E em Mateus capítulo 5, 18, ele diz que nenhum tio ou i cairá da lei sem que tudo se cumpra. Então, irmãos, vale a pena nós atentarmos e levarmos mais a sério a palavra de Deus e aquilo que Deus disse. Porque ontem nós estávamos aqui fazendo um comentário junto com os jovens e dissemos o seguinte: o que adianta você conhecer a graça de Deus se você não desfruta da graça de Deus? O que adianta você conhecer o Evangelho e não responder ao Evangelho da graça? O que adianta você ver os mandamentos do Senhor e não obedecê-lo? É claro que nós não temos condições de obedecer, mas Ele colocou em nós o seu Espírito. Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vós o meu Espírito, o Espírito habilitador, e que nos capacita a observar, a obedecer seus preceitos e seus mandamentos. Não é nós, irmãos. Então, quando nós nos rendemos ao Senhor, o Espírito Santo nos levará a uma vida de obediência e de desfrute da graça. João, ele desfrutava da graça. Ele disse assim, em João 1, versículo 16: todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Recebia graça e mais graça, e eles cresciam na graça, porque é graça sobre graça. Há um crescimento maravilhoso na graça, irmãos. Então muitos conhecem a graça, pela graça nós somos salvos. Será que isso não é um discurso nosso, dos lábios, sem termos a realidade da graça? Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui confrontadora. Se você morrer hoje, você tem certeza do seu novo nascimento? Você tem certeza para onde que você vai? Recentemente aqui na nossa cidade eu participei de 2 velórios,
de 2 jovens que perderam a sua vida. Eles nunca imaginariam, talvez um fez isso porque quis, mas um outro nunca imaginaria que iria ser ceifado tão jovem. E quantos jovens estão morrendo nesse momento e descendo para a sepultura sem a vida de Cristo? Eles tinham tantos sonhos. Alguém disse de uma forma muito acertada: qual o lugar mais rico desta terra? Cemitério. Quantos sonhos temos ali enterrados? Quantos sonhos, quantos projetos que se acabaram antes de serem cumpridos? Acabou. E o que é o pior? Desceu para a sepultura sem ter se importado com aquilo que era o essencial, que era o principal: vida eterna, vida de Cristo dentro de si. Irmãos, a religião também tem feito um estrago no meio do povo de Deus, tem levado o povo a trazer para dentro de seus corações tantos ritualismo, que isto funcionou muito tempo no passado, mas que hoje não funciona mais. É de dar pena, lamentavelmente. Então, queridos, o significado da palavra que nós sugerimos para esse tema, Pleiades, na astronomia, ela significa constelação chamada de 7 estrelas. Daqui a pouquinho nós vamos entender isso de uma forma bem mais clara. Queridos, Deus escreveu o seu evangelho nas Pleiades, nas constelações, e lá ela vai permanecer para sempre. Vamos supor aqui, a partir de hoje os cristãos não podem ter mais a Bíblia. Vocês serão presos e mortos, serão arrancados das nossas mãos a Bíblia. O que fazer agora? Deus, quando escreveu o evangelho no firmamento, Ele não o tirou de lá. Abram comigo, por favor, no Salmo 119, o versículo 89, irmãos. Salmo 119, versículo 89. Olha que lindo, irmão. Temos aqui uma declaração que o evangelho está lá, escrito nas Pleiades, ou nas constelações. Diz assim, Salmo 119, versículo 89: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Para a gente entender essa palavra aqui, céu, nós precisamos de ir para o princípio dessa palavra. Então, guarde na sua mente aí: para sempre está firmada a tua palavra no céu. Presta atenção que é a tua palavra. Essa tua palavra, Jesus, ele vai resumir ela dizendo o seguinte, lá em Lucas capítulo 24, que fala do evangelho da graça. Quando ele começou a explicar para os seus discípulos, abriu o entendimento deles e revelou para eles, dizendo o seguinte: assim está escrito na lei de Moisés, nos Salmos e em todos os profetas, que o Cristo havia de padecer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Essa é a palavra, para sempre está afirmada a tua palavra nos céus. A palavra de Deus é o evangelho da vossa salvação. Por exemplo, lembra de Efésios 1:3? Efésios 1:13, em quem também vós estáis, ou seja, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade. Qual que é a palavra da verdade? Ela vai interpretar para nós: é o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor e a garantia da nossa herança. Irmãos, quando alguém crê em Cristo, Deus o sela com seu Espírito Santo. Não tem como mais voltar atrás. Aí a gente vai entender aquela linda palavra de João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Para sempre está firmada nos céus a tua palavra. Então, está lá, mas o certo seria firmada para sempre na terra. Não é isso que a Bíblia diz. Agora, mas que céu que é esse?
Abra comigo em Gênesis, capítulo 1. Aqui estabelece o princípio. Irmãos, como Deus o Pai é tão maravilhoso. Gênesis 1, versículo 6 a 8, para nós entendermos este céu aqui. Vamos ler com bastante cuidado e atenção. Versículo 6, preste atenção. E disse Deus, Gênesis 1, 6, e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Agora, olha o versículo 8. E chamou Deus ao firmamento céus, para sempre está firmada a tua palavra nos céus. Aonde? No firmamento. Qual que é o firmamento no qual Deus revelou o Evangelho e firmou a sua palavra? Agora temos que ir para o Salmo 19 para nós compreendermos. Abram comigo no Salmo 19. Irmãos, isso é muito interessante, para que nós tenhamos um conhecimento maravilhoso do Evangelho que primeiro foi revelado nos céus, no firmamento. Olha que interessante, irmãos, isso aqui, Davi, ele está exaltando a criação de Deus, está exaltando aquele que ele disse lá assim: haja firmamento, e houve. Agora Davi, imagina Davi sentado num banquinho à noite lá na sua casa, umas 8:30 da noite, contemplando as estrelas. O que Davi viu, irmão? O que você acha? O que o Espírito revelou para ele? Olha o versículo 1 do Salmo 19. Os céus, de novo a palavrinha aqui, os céus proclamam a glória de Deus. O que é glória, irmãos? Aquilo que Ele é. Onde que Davi contemplava a glória de Deus? Nos céus. Aí ele vai dizer o seguinte, porque aqui é uma poesia hebraica, é uma repetição. Céus e firmamento é a mesma coisa. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você está vendo aqui, irmãos, o quão importante é isso para nós? Para saber que este Deus, o Pai, sempre se importou com o seu povo. Então, quando chega no Novo Testamento, irmãos, é verdadeiramente, escancaradamente revelado para nós toda a obra daquilo que Cristo é e fez, o Evangelho. Como foi revelado aqui, os céus proclamam a glória de Deus. Agora, olha o versículo 2. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Percebe que é uma ascensão aqui, irmãos, que é um conhecimento ascensional. Você lê a palavra de Deus hoje, você vai orar a respeito, amanhã você vai ler, você vai ter outro entendimento revelado e você vai crescendo no Senhor. Isso é fundamental para nós. Agora, se nós não formos diligentes, irmãos, nós não vamos obter muita coisa da parte do Senhor, porque se tem uma coisa que o Pai ama fazer para nós, é se revelar. Irmãos, sem a revelação do Evangelho da Graça, ninguém vai ser salvo. Lembra de Gálatas 1, versículo 15? Aprove a Deus revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse. Queridos, que coisa linda. Agora, então, uma noite revela conhecimento a outra noite. Agora, veja aqui o versículo 3. Se não é correto, o que Davi estava contemplando, se não era o Evangelho nas Pleiades. Ele diz assim: não há linguagem, nem há palavras. Não há linguagem, não está escrito, e não há palavras. Então, como que Davi pôde ter a revelação do que é o Evangelho? Ele contemplava nas estrelas. Quando nós chegarmos no estudo, nos domingos posteriores, nos signos dos zodíacos, nós vamos compreender o que Deus estava dizendo, não o que foi deturpado hoje. Hoje os signos é de adivinhação. Olha, o teu dia vai estar bom hoje, você vai estar bom por amor, você vai estar, número de sorte é tal, aquelas coisas todas. Tive que estudar isso um pouquinho. Que perversão eles fizeram com os zodíacos que Deus havia criado. Então, não há linguagem, nem há palavras,
e deles não se ouve nenhum som. Aí ele vai interpretar Romanos 10 lá para nós. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Por que, se não há missionários, não há quem pregue a palavra dos confins do mundo? Queridos, o mesmo céu de estrelas que Abraão contemplou há muitos séculos atrás é o que nós contemplamos hoje. Você quer contemplar as estrelas? Entra no buraco bem fundo, meio-dia, sol a pino, meio-dia num poço bem fundo, você vai olhar para o céu, você vai contemplar as estrelas. Agora, à noite, se você for por uns sítios, fazendas, senta num banquinho, começa, quando tiver um céu sem nuvem, começa a contemplar as estrelas. E peça ao Senhor, Senhor, revela para mim o Evangelho nas estrelas. O que você vai ver, irmãos? Se houver essa sinceridade no seu coração, eu creio que Ele vai revelar. Eu pretendo, se der, eu quero fazer alguns, eu não sou muito bom para desenhar, mas para poder projetar aqui para os irmãos verem, identificarem quando tiverem assim um céu bem limpinho, não quando tem luzes da cidade, mas vai para um local assim que você não vê ninguém, para identificar Cordeiro, para identificar a cruz, para identificar a ressurreição, demais, irmãos, é maravilhoso demais. Então o Senhor deseja revelar isso para nós. Aí depois, nos próximos estudos, a gente vai entender o que é uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Irmãos, no próximo domingo nós vamos estudar esse salmo aqui especificamente, as partes dele. Esse salmo tem apenas 14 versículos, vamos estudar em detalhes a parte A do salmo e a parte B, para sermos muito enriquecidos, para a gente entrar no coração de Davi, para ver qual é a mensagem central que ele quis dizer aqui. É o Evangelho em duas partes. Essa é uma dica para os irmãos. Então, queridos, quando não havia escrita, os eleitos de Deus, eles recebiam toda a revelação de Deus do Pai. Volta aí no Salmo 8. Olha o Salmo 8, vamos ler aqui os versículos 3 e 5 apenas. De novo, Davi está contemplando a glória de Deus. Ele diz assim, presta atenção, irmão. Salmo 8, versículo 3, de 3 até o 5. Quando contemplo teus céus, aqui é firmamento, irmãos, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas aqui no hebraico é Pleiades, e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Aí ele vai falar logo em seguida do filho. O contexto, primeiro Deus escreve, e aonde que Deus escreveu aqui? Nas constelações. E aqui ele diz, então ele fala lua, estrelas, depois ele diz o seguinte, aí ele já aponta para o filho, da realidade que foi revelado. Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Menor do que Deus, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade espiritual. Agora fizeste menor, mas aí, irmãos, de glória e de honra o coroaste. Quando foi que ele foi coroado de glória e de honra? Quando ele foi ressuscitado e glorificado e exaltado à destra do Pai. Ele recebeu a promessa do Espírito, mas não para ele, para derramar sobre nós. Atos 2:33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido a promessa do Espírito, ele derramou sobre nós o Espírito, interpretando o Salmo 133. Ó, quão bom e quão agradável é viver unidos os irmãos. É como o óleo precioso, porque teve um preço precioso sobre a cabeça de Arão, sumo sacerdote. Ele recebeu cabeça, Jesus interpreta Arão e Cristo. Jesus recebeu o óleo em sua cabeça e ele derramou sobre nós. O Salmo 133 diz assim: recebeu
o óleo sobre a cabeça, e o óleo desceu sobre a barba e sobre a gola de suas vestes. Gola de suas vestes já envolve o corpo. Corpo de Cristo, quem é o corpo de Cristo, irmãos? Nós, a igreja. E o Salmo 133 diz assim: ali o Senhor determina a vida e a bênção para sempre. Que coisa maravilhosa! Que Cristo nós temos, irmãos! Como Ele é precioso! Ah, como eu preciso conhecê-lo! Então, queridos, o tema principal do texto básico que nós lemos da carta aos Romanos é o Evangelho. O texto-chave, vocês sabem que é Romanos 1, 16 e 17. Paulo disse assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Nele, no Evangelho, se revela, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, o assunto de Romanos é o Evangelho. Agora, irmãos, o nosso objetivo aqui, com a ajuda do Senhor, é mostrar aos irmãos a sabedoria de como Ele revelou o Evangelho no passado, onde não havia Bíblia e nem quem anunciasse com palavras. Nós lemos o Salmo 19. Toda a terra se fez ouvir a sua voz, mas não tinha som e nem palavras. Era a contemplação do Evangelho escrito nas estrelas. Tem muitas pedras clamando. Lembra daquela TT Espíndola que tinha uma música? Meu amor, teu amor, nosso amor está escrito aonde? Nas estrelas. Você acha que é por acaso, irmãos? Por que Deus permite que essas pessoas tenham essas inspirações? Porque nós estamos nos calando. E quando nós calamos, Jesus diz: as pedras clamarão. Irmãos, não é vergonha para nós? Será que nós temos verdadeiramente buscado um conhecimento mais profundo com o nosso amado Senhor? Isso aqui é muito sério, irmãos. Então, irmãos, a natureza visível de Deus, invisível de Deus, revela a natureza invisível dele. A natureza visível, tanto é que Paulo fala em Romanos 1, versículo 20, que nenhum homem poderá chegar diante de Deus afirmando que não ouviu o Evangelho, porque Deus se revela hoje para aqueles que não vão pegar a Bíblia. O ímpio não vai pegar a Bíblia através da sua criação. Então, por isso, diz Paulo, que eles são indesculpáveis. Tudo que foi criado manifesta Deus, mas para os filhos de Deus, os eleitos do passado, tinham o Evangelho revelado nas estrelas. Isso é lindo, é maravilhoso demais. Então, queridos, essa palavra aqui, Pleiades, significa cada uma das estrelas das constelações, né? Que antigamente Deus falava com o seu povo através dos sinais nos céus. A gente vai ver depois em outros estudos sobre os sinais dos céus, como que eles eram manifestados, né? Codificados para cada um dos seus. Então, nós precisamos de corroborar esses fatos das Escrituras Sagradas para que o nosso coração possa de fato crer. Então, nós vamos ler aqui algumas passagens das Escrituras do Antigo Testamento, pelo menos 3 passagens dos profetas e de Jó também, onde Deus ele fez aparecer as constelações estelares de uma forma muito linda. Vamos ler o primeiro texto. Abram comigo, por favor, em Jó, capítulo 9, Jó 9. Muito lindo, irmãos. Vamos ler os versículos 5 a 9. 5 a 9. Agora, irmãos, talvez algum de vocês sabem, mas é consenso entre os eruditos bíblicos que as constelações celestes não são colocadas em seus respectivos lugares por acaso. Há uma ideia por detrás de tudo isso, uma ideia suprema, uma sabedoria infinita, né? Mas vamos ler os textos aqui. Jó, capítulo 9, vamos ler a partir do versículo de 5 a 9, diz assim:
É Ele quem remove os montes, sem que saibam que Ele na sua ira os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Agora presta atenção. Quem fala ao sol e este não sai. Que lindo, irmão. Que sabedoria, que poder é este? E celas as estrelas. Essa palavra aqui, cela, no hebraico, a ideia aqui é de shatawi, que significa lacrar, afixar, selo de alguém, né? Cela as estrelas. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, quem fez a ursa. Essa palavra ursa no hebraico é achá, que significa constelações. A ursa, não é a ursa aqui de uma ursa. Eu vi um tempo atrás um pastor pregando, a ursa é aquela ursa que tem. Não é o animal. A ursa aqui é constelação. Entende, irmãos? O Orion, nós vamos ver depois em outros estudos. E aí depois fala o 7 estrelo, que é Queimá, é Pleiade, é uma constelação de 7 estrelas, número perfeito. Nós vamos ver isso aqui tudo no próximo domingo, se o Pai permitir. Está vendo? Então, percebe que foi Deus quem criou tudo isso, irmãos. E não para aqui. Vamos lá para Jó capítulo 38. Olha o que Deus está falando. Deus, Ele ama falar das coisas criadas. Os versículos 31 e 32. Aqui Ele está tentando de alguma maneira mostrar a Jó aquilo que Jó pensava que sabia, mas que não sabia nada, né? Começou a fazer tantas perguntas para Jó, que ele de fato ficou perplexo com tamanha sabedoria. Jó 38, versículo 31 e 32, que diz assim: ou poderás tu atar as cadeias dos 7 estrelo, constelações? Jó não entendia nada disso, não compreendia nada disso. Ou soltar os laços do Orion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco. Está vendo aqui? Nós vamos estudar isso depois, futuramente, com detalhes, cada um deles, para mostrar que Deus revelou através dos zodíacos o Evangelho da Graça, não como está hoje, todo deturpado e distorcido. A palavra, ela vai trazer vai nos dar esse entendimento para nós, com a ajuda do Senhor. Então, verso 32, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos. Seus filhos, a ursa aqui é os 7 estrelas, muito especiais, que a gente vai estudar cada uma delas para compreendermos então o Evangelho da Graça de uma forma tão maravilhosa. Irmãos, agora abra lá para Amós, capítulo 5, profeta Amós, capítulo 5, vamos ler aqui mais 2 versículos. Amós, capítulo 5, então vamos ler o versículo 7 e 8, de novo. O Senhor vai trazendo sempre algumas reafirmações. Diz assim a palavra, Amós 5, de 7 e 8. Vós que converteis o juízo em alosna. Sabe o que é alosna? Alguém aqui já tomou algum chá de alosna? É uma coisa muito amarga, né? Alosna, diz que é bom para o intestino, fígado, alguma coisa. É essa alosna aqui mesmo. Ele diz o seguinte: e deitareis por terra a justiça? De novo, procurai o que faz o 7 estrelo. Procurai, perscrutai. Aqui a ideia é de buscar. Procurai o que faz o 7 estrelo. E depois, quando a gente procurar, nós vamos encontrar depois que esse 7 estrelo, sabe o que ele faz? É revelar a glória de Deus, é revelar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma tão linda para aquele povo que não tinha as Escrituras Sagradas. E se faltar as Escrituras para nós, se somos filhos de Deus, nós vamos recordar de muitas coisas que nós lemos na palavra, mas nós iremos buscar a revelação no 7 estrelo. Lá que está
o Evangelho da graça. E o Evangelho para nós é tudo, tanto para a salvação quanto para crescimento. Tanto é que para a salvação nós sabemos que é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, onde nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Cristo. O Evangelho é a primeira parte que trata da libertação do nosso pecado. Mas qual é a segunda parte? Efésios 3, versículo 8. Paulo disse assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar entre os gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então, há um crescimento. Não é só crer que fomos libertos, irmãos. Se você creu que, eu agora, graças ao Senhor, eu creio no Evangelho, fui libertado do inferno, estou no céu. Deus não está contente com isso. Ele quer que você cresça, que você conheça agora as riquezas que lhe pertencem, que estão em Cristo, os tesouros escondidos. A palavra fala em Colossenses 2, versículo 2, que em Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, estão nele encapsulado, está em nós. Tem muitas pessoas que vivem uma vida de miseráveis e são ricos e não sabem, e não tomam posse, e não usufruem daquilo que Cristo é em realidade espiritual. É uma perda muito grande, meus irmãos, muito grande. Então, queridos, nós cremos sim que Deus transmitiu no grande quadro negro lá do firmamento, por meio das constelações e dos sinais nos céus, a mensagem mais importante de todos os tempos, a saber, a mensagem do Evangelho da salvação. Irmãos, eu queria que vocês voltassem comigo no Salmo 19. Vamos ler aqui os versículos 3 e 4. Salmos 19, versículo 3 e 4. Diz assim, Salmos 19, verso 3 e 4. Versículo 3. Veja o Evangelho escrito no 7 estrelo. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Irmãos, qual que é o contexto aqui? O versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia. A anunciação, a proclamação está no firmamento. Anuncia o quê? As obras das suas mãos. E quais são as suas obras? Lá também, no firmamento, está a história da criação. Lá no firmamento está a história da redenção. Então, irmãos, não falte nos próximos estudos. Nós vamos estudar com maior profundidade e detalhes e bem devagarinho, para nós compreendermos como que Deus se importa conosco, com seus filhos. Abraão, e outra coisa, quanto às estrelas, às vezes vocês sabem que Deus criou todas as estrelas. Ele fez isso de uma forma tão linda, tão maravilhosa, mas um detalhe é muito importante, irmãos. Deus, o Pai, Ele criou as estrelas, Ele chama todas elas pelo seu nome. Deus tem uma predileção muito especial com as suas estrelas, não é verdade? Mas nós não conseguimos contar as estrelas. Lembra lá do Evangelho, Efésios 3,8, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo? Deus chama todas, o infinito pode contar aquilo que é infinito e dá nome a cada uma delas. Lembra quando ele diz para Abraão, acho que é capítulo 15, verso 5, Abraão, chamou Abraão para fora, olha para os céus, conte as estrelas, se é que você é capaz. Não tem. E Deus diz, assim será também a tua descendência. Então, irmãos, nós estamos aqui, somos descendentes de Abraão,
Estão me compreendendo? Isso é maravilhoso demais. Então, queridos, o contexto aqui é o firmamento. Agora, houve, como eu já disse anteriormente aqui, vou repetir, uma ideia bem definida na mente deste Deus que é o nosso Pai, uma sabedoria, um profundo desejo de perpetuar, de estabelecer para frente um registro vital de suprema importância, que ficasse tudo gravado lá nas estrelas. Eu quero que vocês acompanhem comigo aqui, irmãos. Vamos dar uma olhada no Salmo 102. Salmo 102. Vamos ler alguns versículos desse salmo aqui, a partir do versículo 12. Aqui ele vai mostrar para nós de uma forma tão linda. Diz assim o versículo 12: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Então Deus, quando criou todas as coisas, Ele queria que de alguma maneira o seu nome permanecesse de geração em geração. O 13: Levantar-te-ás e terás piedade de Sião, é tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condói do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Aqueles irmãos do passado, eles não tinham as escrituras, eles buscavam ansiosamente pelo Senhor. Então aqui, lógico, eles escreviam, inspirados pelo Espírito, mas ele está se referindo aqui àqueles que eram de fato piedosos, que sofriam e que buscavam o Senhor, e ele está dizendo aqui, atendiam às suas preces. Versículo 18: Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado. Irmãos, este povo que há de ser criado também está fazendo alusão a nós, aqueles do passado ainda antes de Cristo. Queridos, isso também é para a nossa geração, e está registrado, por isso nós estamos fazendo menção de tudo aquilo que Ele deixou escrito lá nos céus, e hoje temos a sua palavra. Isto ficará registrado para a geração futura, e um povo que não há de ser criado louvará o Senhor, que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunir os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Então era tudo isso que ele queria. Primeiro ele anunciou, depois começou a realizar aquilo que havia escrito. Não que Deus se esqueceria, mas queria que nós contemplássemos que toda a nossa salvação, toda boa dádiva são de cima, vai descendo para nós. Ele diz aqui, nesse versículo aqui, olha, que coisa linda. O Senhor ouviu, para ouvir o gemido do seu povo, o gemido dos cativos, e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Que coisa mais linda. Então, ele baixou, o Senhor baixou, ele se inclinou, e ele se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, e tudo aquilo que ele escreveu nas estrelas se cumpriu na pessoa de Cristo. E aí nós temos o Evangelho da Graça, hoje em realidade espiritual. Irmãos, isso é lindo demais, é maravilhoso demais. Agora, precisamos também, irmãos, claro que a ciência nos ajudou bastante, porque há muita discussão hoje em dia sobre ciência e fé. Irmãos, a ciência ela é precisa, mas ela não é exata. Importante que nós venhamos saber disso aqui, e que nós não queremos usar em nenhum momento afirmar ou nos fundamentar na ciência,
que as Escrituras Sagradas está acima de tudo, de qualquer ciência. Conhecimento. Então, o que é a ciência? É um conhecimento que Deus deu ao homem que Ele criou. Agora, tem muitos que pensam que irão conhecer a Deus pela sua intelectualidade. 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo disse assim: na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem, hoje, claro, pela loucura da pregação. Qual que é a loucura da pregação? Cristo crucificado. Nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, eu creio que a ciência sem a palavra de Deus, ela é absolutamente manca. Ciência sem a palavra de Deus, ela é manca. Agora, e a fé sem a ciência também, ela é cega. Porque conhecimento está no campo de gnose. E epignose é um conhecimento por revelação. Por exemplo, a ciência grega, ela descobriu a circunferência da Terra há 500 anos antes de Cristo. E foi em 1500 que a ciência estudou tanto, mas estudou tanto para chegar a uma conclusão, que a Bíblia estava certa quando disse que a Terra era redonda. Os gregos, 500 anos antes de Cristo, descobriram a circunferência da Terra, mas foi em 1500 que eles descobriram a ciência que a Terra era redonda. E o primeiro livro da Bíblia, segundo o consenso de muitos eruditos, é o livro de Jó, escrito por Moisés. Nossa, era muitos séculos atrás, antes de aparecer o conhecimento dos gregos, que então disseram que tinha a circunferência da Terra, da possibilidade dela ser redonda. Mas se eles tivessem crido, não tinha, olhado para as estrelas, chegariam à conclusão, porque lá também está revelado de uma forma tão linda que a Terra era redonda. Então Moisés, ele contemplou tudo isso e ele teve uma linda revelação. Abram comigo, por favor, em Jó, capítulo 37, versículo 12. Jó 37, versículo 12. Veja que coisa interessante aqui, irmãos. Aqui está escrito assim. Vamos ler apenas o versículo 30, o capítulo 37, apenas o versículo 12. Então, elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. Então, irmãos, em 1500 eles chegaram à conclusão que a terra era redonda, mas isso aqui já havia escrito muitos séculos atrás. Agora abre Isaías, capítulo 40, verso 22. Isaías 40, versículo 22. Aqui nós temos mais uma importante revelação sobre este assunto tão fundamental, que diz assim, Isaías 40, verso 22. A palavra de Deus diz assim: Ele, Deus, Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Está vendo que a terra é redonda? Cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Nos estudos posteriores a gente vai ver com maiores detalhes isso aqui. Irmãos, então tenham paciência. Acompanhe todos esses estudos. E o dia que você não vier num domingo de manhã aqui, você assista depois. Espero que não tenha problemas nas filmagens também, para a gente identificar posteriormente como que Deus escreveu o Evangelho no firmamento, nas estrelas. Então vamos parar por aqui hoje, porque é muita informação, nós não vamos conseguir absorvê-la toda.
Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos gratos ao Senhor porque Tu nos deste a capacidade para pensar, para contemplar a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, e nós entregamos, ó Pai, tudo aquilo que foi dito em Tuas mãos, para que Tu abençoes a Tua palavra, Pai. Teu Espírito não é de confusão, mas de revelação. Então, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra, e continue falando com cada um de nós, revelando e formando Cristo. É no nome de Jesus que nós te pedimos para que Tu frutifiques essa verdade, para que ela possa prosperar, para que ela possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.